Caros irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo. Estamos aqui para retomar, para prosseguir na nossa série baseada no livro de Neemias, intitulada Reconstruir. Como é que Deus levanta e utiliza uma pessoa para mudar a história de outras. Hoje o nosso tema, baseado no capítulo 2, são as primeiras impressões de Neemias ao chegar ali em Jerusalém, antes mesmo de iniciar a obra da reconstrução. Rogamos a Deus que Ele nos fale a partir das nossas considerações com base nesse texto. Pergunta inicial, como sempre temos feito, não é? É a seguinte: você quando enxerga ou quando aponta mesmo os erros de alguém ou até as falhas no trabalho, na família, até mesmo na igreja, quando faz isso, você também lembra de oferecer uma proposta de ação efetiva? Então, em resumo, a minha pergunta aqui é a seguinte: você, quando critica, ainda que tenha base, você também oferece auxílio efetivo? Você também oferece a solução e a ajuda? Vamos pensar nisso e tentar responder a essa pergunta com base na ação de Neemias, no nosso irmão lá do passado, o servo de Deus, que Deus usou para reconstruir. Irmãos, nós vamos cantar agora. Eu convido você a cantarmos um hino bonito demais do Inário Novo Cântico, intitulado Dedicação Pessoal. É o hino 225, Eis-me, ó Salvador, aqui. Eis-me, ó Salvador, aqui, corpo e alma oferto a ti, servo inútil sem valor, mas pertenço a meu Senhor, fraco em obra e no pensar, muito propenso a tropeçar, salvo estou por teu amor e me voto a ti, Senhor, subjugado em todo ser, me submeto ao teu poder, grande é o preço do perdão, dá-me igual consagração. Eu remido pecador, me dedico ao Redentor, teu é este coração, teu em plena sujeição. Amém. Querido Deus, nosso Pai, nós te buscamos em oração, ó Deus, pedindo que, de fato, o que cantamos agora seja verdadeiro. Nós nos dedicamos a Ti, ó Pai, fracos, propensos a tropeçar, como dissemos, mas, ó Deus, nos dedicamos, nos consagramos em Tuas mãos, pedindo cada vez mais da Tua graça, do Teu poder sobre nós, da Tua direção, da Tua condução, para que sejamos bênçãos em Tuas mãos, influenciando positivamente as pessoas que estiverem ao nosso redor, seja na família, na vizinhança, no trabalho, na igreja, onde quer que seja. Torna-nos, ó Deus, instrumentos do Senhor, bênção em Tuas mãos, ainda que instrumentos falhos, limitados, mas que sejamos, ó Deus, assim, feitos pela Tua graça, bênçãos na vida de outras pessoas. Agora, Deus, com o Teu povo aqui reunido, famílias aqui conectadas, vidas, ó Deus, tão preciosas aqui, buscando o Senhor, ó Deus, dispensa o Teu favor, derrama, ó Deus, da graça, do entendimento a todos nós, que ao abrirmos a Tua palavra, começarmos a meditar nela, ó Deus, o Teu Espírito abra o nosso entendimento e derrame ali, ó Deus, a luz da Tua palavra, a fim de que tenhamos passos dados
cada vez mais de acordo com o teu querer. Isso glorifica o teu nome e é bênção para nossas próprias vidas. É a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos então aqui prosseguir, abrindo as nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 11, Neemias 2, verso 11 ao verso 20. Abra lá a sua Bíblia, vamos ler esse texto e fazer comentários a respeito do que aqui está contido. Neemias 2, a partir do verso 11, que nos diz: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Meus irmãos, nós podemos dizer que, embora os seus propósitos fossem nobres e trouxessem grandes benefícios ao povo de Jerusalém, Neemias não teve qualquer recepção especial ao chegar ali. Ao contrário, o que ele teve que se deparar foram muitas dificuldades, muita luta o aguardava ali. Mas os eventos descritos no texto mostram claramente a mão de Deus no processo, abençoando, dirigindo o trabalho do seu servo Neemias. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é, mais uma vez, prudência. Neemias usou de prudência ao chegar. Nós já analisamos anteriormente, nesta série, a prudência dele quando se dirigiu ao rei, pensando ainda em como ele iria ali chegar ali em Jerusalém para efetivamente reconstruir os muros, né? Mas agora nós vemos mais uma vez a prudência em Neemias ao chegar em Jerusalém. Neemias chegou ali com um aparato considerável, né? Só a escolta que o rei concedeu dava à chegada de Neemias um aspecto muito especial. Certamente todos se perguntavam quem é que estava ali, por que é que ele estaria ali, quais eram as intenções dele ali. Mas Neemias mostrou prudência, como disse, extrema prudência ao lidar com aquela situação. Verso 12 diz que ele não declarou a ninguém o que Deus, o Deus dele, ele diz: o meu Deus, tinha posto no seu coração para ele fazer ali em Jerusalém. Vemos prudência na espera dele. Ele chegou e ainda esperou 3 dias. Verso 11 diz isso. Neemias esperou 3 dias antes de fazer qualquer coisa, irmãos. Durante meses, vamos lembrar aqui, ele estivera orando, ele estivera pensando a respeito do que fazer ali em Jerusalém. Ele já tinha com certeza uma ideia bem definida sobre o que fazer, tanto que ele expôs essa ideia com clareza ao rei, não é? Vocês devem se lembrar. Mas chegando ali, em Jerusalém, ele ainda resolveu esperar 3 dias. Isso é prudência.
É verdade que nós não sabemos o que ele fez nesse período, mas a sequência da sua ação mostra que essa foi uma ação prudente. Talvez ele tenha orado buscando a confirmação de Deus aos seus planos, talvez ele tenha esperado 3 dias para que Deus desfizesse aquele temor que nós temos quando chega a hora H, né? A hora de pôr em prática o que nós planejamos. Talvez ele estivesse observando os demais judeus ali, o povo, para conhecer por si mesmo, com seus próprios olhos, o estado de mente, ou ainda talvez ele estivesse planejando a melhor forma de conduzir toda aquela situação. O fato, irmãos, é que não houve pressa. Não houve pressa. Isso é prudência. Não houve afobamento. Como diz Salomão nos Provérbios, capítulo 19, verso 2, não é bom proceder sem refletir. Peca quem é precipitado. A prudência nos confere a capacidade de esperar. A prudência confere paciência. Quantas vezes nós cometemos erros por sermos apressados, por agirmos sem a devida reflexão, não é? Um tempo, o mínimo que seja, para pensar, para acalmar os ânimos, para orar de novo e mais uma vez, para pedir a direção do Senhor novamente, ou mesmo para ouvir, captando, né? São as primeiras impressões. Esse tempo muito pode nos ajudar na condução de variadas situações, não é? Nós precisamos ter essa mesma percepção e a capacidade de Neemias em esperar. Prudência. A prudência dele ainda, irmãos, nós vemos na investigação minuciosa que ele fez da situação, do contexto ali. Isso está no verso 12. Confira aí na sua Bíblia. Depois desse período de silêncio, depois desses primeiros 3 dias dele ali, Neemias resolveu fazer uma inspeção pessoal da situação. Ainda assim, ele fez isso em segredo, não é? Sem dar a conhecer isso aos magistrados, aos líderes ali, né? Aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres ali do povo também. Ele reuniu, diz o texto, uns poucos homens, apenas um animal para passar silenciosamente ali em volta dos muros que estavam derrubados. Ele fez isso à noite para ninguém visse mesmo, enquanto todos ali dormiam. Pessoalmente, irmãos, Neemias verificou as condições dos muros, das portas, o que tinha que ser feito, porque até então ele só havia recebido relatos, né? E nem fotos ele tinha, apenas relatos. Agora, então, ele vai inspecionar, investigar minuciosamente. Prudência. Ele precisava conhecer com exatidão o que era preciso fazer para até não levantar falsas esperanças, para não ficar sem resposta diante de possíveis argumentações, né? Possíveis questionamentos que se fariam. Então, ele fez isso e constatou que a situação não era nada fácil. Vamos lembrar aqui, irmãos, que já havia mais de 100 anos, isso mesmo, mais de 100 anos que os muros estavam assim destruídos, que as portas ali estavam queimadas. Em determinado lugar, lemos isso no verso 14, o entulho era tanto que o animal que ele estava montado não podia passar, não conseguiu passar. 100 anos de destruição. Ali o que haviam era ruína, então eram ruínas. As pessoas estavam fazendo a obra, mas não tinham nenhum resultado aparente, não tinham recursos e o desânimo já se alastrava. Neemias, então, não se apresenta aqui como um sonhador voluntarioso, né? Mas ele se apresenta como alguém responsável, um líder prudente, buscando conhecer o que ocuparia ali o seu trabalho, conhecer o contexto que ele teria de enfrentar antes de se lançar à obra, efetivamente falando. Mas em segundo lugar, irmãos, além da prudência demonstrada por Neemias ao chegar ali, ele também demonstrou firmeza ali no desafio que tinha pela frente. Neemias não era imprudente, mas ele também não era um covarde. Aliás, irmãos, prudência não é covardia, né?
Se você alguma vez confundiu esses termos e essas duas posturas, por favor, agora repense isso. Repito aqui, prudência não é covardia. Porque a preocupação de Neemias e a preparação dele visava a ação, e de fato ele agiu. No dia seguinte, diz o texto, ele reuniu os líderes do povo e de modo muito claro e direto, ele lhes fez um desafio, né? Verso 17, veja aí: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Irmãos, Neemias preparou esse desafio apoiado numa cuidadosa preparação de 3 dias de silêncio, seguidos de uma secreta inspeção pela cidade. E a gente vê com isso a sua liderança, né, merecendo imitação da minha parte e da sua parte ainda hoje. Porque ele preparou todo esse desafio com uma compreensão muito realista do tamanho do problema ali. Ele enxergava a realidade que era, como eu disse, extremamente difícil. E ele não manipulou irresponsavelmente o povo com uma bela retórica. Aliás, nós podemos dividir aqui o discurso dele em 4 pontos, né? Primeiro, uma descrição clara e realista da situação. Aliás, um desafio começa sempre com a visão da realidade como ela é. Neemias não subdimensiona o problema, Neemias não tenta minimizar também as dificuldades, né? Escondendo, omitindo informações. Ao contrário, ele apresenta e denuncia a miséria que havia ali, a destruição a que todos estavam ali submetidos. Segundo lugar, nesse discurso dele, ele coloca uma proposta, ele faz uma proposta muito bem definida. Ele diz: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém. Diferente do que normalmente nós fazemos tantas vezes, Neemias não faz aqui uma crítica vazia ou isolada e sem apresentar uma solução, né? Neemias não está dando aqui uma bronca nos líderes, né? Falando assim: olha, vocês não fazem nada mesmo, vocês não prestam. Ele não está chamando o povo ali para, olha, ver se vocês descobrem uma maneira de mudar isso. Isso é uma crítica vazia, irmãos. Uma crítica sem ajuda efetiva. E aqui nós chegamos ao ponto de linkar, né, com a pergunta inicial de hoje, né? Como é que, quando você aponta, quando você enxerga algum problema, alguma falha em alguém, ou no trabalho da igreja, ou no seu próprio trabalho, né? Você oferece ajuda efetiva ou é uma crítica vazia? Junto à crítica, porque foi uma crítica esta feita por Neemias, junto à crítica, Neemias tem ou apresenta uma proposta de ação efetiva. E ele faz isso convidando, encorajando os demais ali para que se juntem a ele. Veja bem, não é uma solução para que os outros façam, né? Para que os outros façam algo. É uma solução em que ele estava embutido na solução, né? Olha, vamos juntos reedificar, né? Juntem-se a mim, vamos estabelecer esse propósito juntos aqui de resolver esse problema, né? Vamos trilhar esse caminho aqui juntos. Uma proposta muito bem definida. E temos aqui também, irmãos, um alvo motivador. Ele diz: deixemos de ser opróbrio. Opróbrio é vergonha, né? Ele está falando: olha, nós estamos aqui em vergonha. Veja que há em vista, irmãos, mais que uma construção civil aqui, né? Mais que muros novos para a cidade, trazendo para os nossos dias muitas obras, reformas, construções que a igreja faz através de seus membros, por meio de seus membros, tem muito mais embutido, muito mais por detrás do que simplesmente tijolos e paredes, né? Neemias declara o benefício daquela obra para o povo. Ele quer eliminar a vergonha de ser um povo fraco e incapaz. Ele quer acabar com as zombarias que se faziam sobre Jerusalém. Nós lemos sobre isso no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 2, verso 15, que diz:
todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta a cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra. Então o próprio profeta Jeremias testemunhou e registrou o que acontecia quando passavam por ali e viam a cidade destruída. Então o desafio, irmãos, não era, repito aqui, simplesmente uma obra de construção. Era muito mais que isso. O desafio era restaurar a honra de Jerusalém e do povo. Negar isso significaria se manter cabisbaixo e desonrado. E em quarto lugar, nesse discurso, breve discurso que Neemias faz nas suas primeiras impressões ali em Jerusalém, que ele diz, ele declara a mão de Deus no processo. Verso 18, eles declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. A mão do Senhor tinha sido tão evidente na permissão e nas provisões do rei, que Neemias agora se anima a desafiar os seus conterrâneos ali, o povo judeu, a se unir ao trabalho. Quem lhes falava não era um líder político com um discurso inflamado, não é, irmãos? Quem lhes falava ali era um servo de Deus, consciente de que aquela obra tinha a aprovação divina, porque vinha do próprio Deus. Aliás, eu falei agora de Neemias falando aos seus conterrâneos, talvez até Neemias não tenha nascido ali em Jerusalém, ali em Judá. Talvez ele tenha nascido no cativeiro, longe de Jerusalém, mas foi criado, não é, no temor do Senhor e com o desejo de ver o seu povo buscando a Deus e prosperando. Então, Neemias tinha evidência de que Deus conduziria aquela obra, uma vez que até ali ele tinha abençoado tão grandemente, evidentemente, além das expectativas, e agora ele declara isso. Eles declarei como a boa mão do meu Deus esteve comigo, as palavras que o rei me tinha falado. Irmãos, nós precisamos mais desse tempero nas nossas realizações, em tudo que a gente faz. Por vezes nós temos argumentos variados, convincentes, mas entre eles falta o que não pode faltar: a convicção da vontade de Deus para aquilo. Só esse último é suficiente para nos levar e nos empurrar e nos encorajar à obra, né? Sem isso, nada do que fazemos tem valor real. Com base nessa consciência, nessa convicção, nessa certeza de que isso é da vontade do nosso Deus, mesmo algo que pode ser visto como loucura, é pleno de sabedoria, né? Vamos lembrar que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E, irmãos, nós temos mais um ponto aqui que eu gostaria de falar antes de nós encerrarmos. É que, efetivamente, só a mão de Deus pode explicar os resultados obtidos ali, a partir destas primeiras impressões de Neemias, a partir do discurso que ele faz ali. Neemias certamente fez a sua parte de forma prudente, de forma competente, nós temos apontado isso até aqui, não é? Desde que ouviu sobre as necessidades de Jerusalém, dos judeus ali, ele tomou as posturas e as ações corretas. No entanto, irmãos, não podemos imaginar que só isso seria suficiente para superar os obstáculos e para a efetivação da obra. A resposta do povo ali foi pronta, foi decisiva, irmãos. Verso 18 ainda, então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Só a ação de Deus pode explicar tão pronta resposta, irmãos. Após tanto tempo de dificuldades e fracassos ali, né? Repito, mais de 100 anos, ou quase 100 anos de miséria e destruição. Era de se esperar, então, desânimo. Era de se esperar contestação, não é? Então, era de se esperar uma oposição interna. Mas Deus estava agindo no coração do povo. Isso fez toda a diferença. De forma que o povo estava preparado por Deus para receber aquela palavra, para aceitar aquele desafio de Neemias, não é? Aliás, vemos alguns exemplos da ação de Deus aqui no coração do povo. Primeiro, porque a mão de Deus ali venceu o desânimo. Repito, após anos de tentativas frustradas e diante da
grandiosidade da obra a ser realizada, eles poderiam estar ali ouvindo Neemias falar e dizendo assim, mais um que vem aqui todo eufórico, mas não sabe o que é isso aqui. Eles poderiam ficar assim paralisados, né? E pensando, e até dizendo, não, olha, isso aí é muito bom, é o que a gente quer, mas é impossível. Agora, ao invés disso, Deus fez o coração deles disposto a tentar de novo, com alegria, e a se entregar e fortalecer as mãos para aquela grande obra. Vamos pensar nisso, irmãos? Prosseguimos depois no nosso próximo estudo, mas pense nisso. Estejamos com a mentalidade de Neemias. E mesmo quando apontarmos os erros de alguém ou de um sistema de trabalho, que nós possamos oferecer ajuda efetiva, na convicção de que isso é da vontade de Deus, tendo consultado antes ao Altíssimo. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida. Vamos orar agora em família. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.